Bom dia, alunos. Vamos então agora para as correções aí finais, né, das atividades aí do PET da quarta semana. Atividade número 3, né, não vou ler aí o enunciado, né, vocês já leram, e nós temos desenhados aí na malha quadriculada, né, uma espada e uma picareta, né, e está pedindo então para a gente, né, verificar aí a área, né, de cada um desses dois objetos e marcar a resposta correta. Então, na verdade, nós temos que contar aí, né, os quadradinhos que foram usados aí na malha quadriculada. Na espada, se eu não errei, são 84 quadradinhos, cada quadradinho desse corresponde a uma área de 1 centímetro quadrado, então a área da espada é de 84 centímetros quadrados. E a da picareta, de 68 centímetros quadrados. Então agora nós temos 4 opções aí de resposta, né? A espada tem maior área, com mais de 80 centímetros quadrados. Então, essa é exatamente a opção correta. A gente não precisa nem ler, né, as outras opções aí, né? Depois, na atividade número 4, nós temos um gráfico, né, um gráfico aí de linha, né, mostrando, né, a temperatura relacionada, né, aos horários. E de acordo então com a observação desse gráfico, nós vamos responder. Aí na letra A, qual foi a temperatura máxima nesse dia e em qual horário esta temperatura atingiu este valor? A temperatura máxima foi de 32 graus e exatamente no horário de 14 horas. Depois nós temos a letra B. A letra B, qual foi a temperatura mínima nesse dia, em qual ou quais horários, né, esta temperatura atingiu este valor? Então, a temperatura mínima foi de 19 graus e foi exatamente em 2 horários, às 4 horas e às 6 horas. E a letra C, qual foi a variação máxima de temperatura neste dia? Ou seja, a diferença entre a máxima e a mínima, né, neste dia. A temperatura máxima foi de 32 graus, a mínima foi de 19 graus. A diferença, né, entre elas é exatamente de 13 graus. Esse aí é a letra C. Agora, na atividade 5, né, temos aí uma situação, problema. Sueli precisa emagrecer e seu preparador físico traçou uma meta semanal para ela, correr para conseguir diminuir seu peso. A meta dada para ela foi de correr 5 quilômetros por semana. Na primeira semana, ela correu 800 metros. Na primeira semana, ela correu 800 metros no primeiro dia, 1.200 metros no segundo, 1,5 quilômetros no terceiro, 850 metros no quarto e no quinto dia, 0,65 quilômetros. Sendo assim, podemos afirmar que, então, nós temos aí 4 opções de resposta. Mas a primeira coisa, vamos determinar a distância que ela correu em cada dia. No primeiro dia, 800 metros. No segundo dia, 1.200 metros. No terceiro dia, 1,5 quilômetros. No quarto dia, 850 metros. E no quinto dia, 0,65 quilômetros. Muito bem. Como, né, nós temos duas unidades que estão em quilômetros,
nós vamos passar para metros. Por quê? Porque as opções de respostas aí, elas estão em metros, né? Então, de quilômetro para metro, estamos saindo de uma unidade maior para uma unidade menor. E nós caminhamos aí 3 unidades. Cada unidade é 10. Então, 10 vezes 10 vezes 10 corresponde a 1000. Então, é o mesmo que eu multiplicar 1,5 por 1000. A multiplicação por 1000, nós caminhamos para a direita com a vírgula. Caminhamos uma casa, a vírgula cai, e as outras duas eu acrescento 0. Então, 1,5 quilômetros é o mesmo que 1.500 metros. E 0,65 quilômetros, nós multiplicamos por 1000, andamos 2 casas para a direita, a vírgula cai, a terceira casa completamos 0. Então, 0,65 quilômetros é o mesmo que 650 metros. Como o percurso, né, dos 5 dias aqui agora estão em metros, nós vamos somar. Então, durante esses 5 dias, ela percorreu 5.000 metros, que é o equivalente a 5 quilômetros, né, gente? De metro para quilômetro, nós dividimos por 1000. E de quilômetro para metro, multiplicamos por 1000. E a opção: atingiu sua meta, pois correu 6.000 metros nestes 5 dias. Não. B, atingiu sua meta, pois correu 5.000 metros nestes 5 dias. Então, a opção correta é exatamente a letra B. Então, vocês estão observando aí que nós, né, temos que fazer aí reduções de acordo com o que se pede, né? De acordo aí com as unidades de medida, né? Ou nós utilizamos da multiplicação por 10, por 100, por 1000, por 10.000, né? Ou nós utilizamos da divisão, né? Por 10, por 100, por 1000, por 10.000, dependendo de número de casas aí que nós andamos para a direita ou para a esquerda, tá? Com isso, nós encerramos, então, as atividades aqui do PET, né? Concluímos aí, né, o PET bimestral, né?